série e hoje nós vamos falar a respeito de uma estratégia do inferno que vem de lá e que, na minha opinião, é uma das estratégias mais sutis que Satanás tem elaborado contra a nossa separada, desconectada de Deus. Tem a ver com o que a gente conhece como religião, ok? Como religiosidade. Por que eu digo que ela é a mais sutil de todas as estratégias? Aí, beleza. Por que eu digo que ela é a mais sutil de todas as estratégias do inferno? Porque, por um lado, Satanás se utiliza da religião para argumentar com a gente de que nós não podemos nos aproximar de Deus porque nós não somos bons o bastante. Vocês não são tão bons assim. Deus é tão santo, Deus é tão grande, Deus é tão sublime, Deus é tão majestoso, tão grandioso. Quem somos nós para podermos nos aproximar desse Deus? Então, a religião, ela traz essa ideia de que a gente acredita em Deus, mas a gente mantém Deus distante de nós, ou achamos que Deus se mantém distante de nós, porque nós não somos bons o bastante para nos aproximarmos dele, para agradá-lo. Por outro lado, a mesma religião traz para a gente, quando a gente se esforça, quando a gente se torna praticantes devotos, seja de qual for a religião, a ideia de que então nós somos realmente bons. Veja só, você é realmente bom. Isso inclui qualquer religião, ok? Eu não estou pensando aqui numa religião específica, eu estou pensando em todas as religiões. Isso inclui o próprio cristianismo, se nós vemos o cristianismo ou entendemos o cristianismo como uma religião. Então, por um lado, Satanás usa esse argumento, essa estratégia, dizendo para a gente que nós não somos bons o suficientes, e quando ele usa essa estratégia e a gente se vende a ela, o que é gerado no nosso coração é medo. A gente passa a ter medo de Deus, porque a gente acha que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fez, não é suficiente para agradar esse Deus, então nós não podemos entrar na presença dele. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, essa foi a experiência que Adão e Eva tiveram, depois que eles se rebelaram contra a ordem de Deus e eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tentaram resolver a situação, eles tentaram fazer algo para corrigir aquilo. Eles viram que eles estavam nus, e aí a Bíblia diz que eles fizeram roupas com folhas de figueira e se cobriram, e aí eles se sentiram bem com aquilo que eles haviam realizado através do esforço deles, até que a Bíblia diz que Deus chegou ao jardim. Deus veio fazer uma visitinha para eles, e quando ele chegou no jardim, aí a Bíblia diz que eles se esconderam de Deus. Eles ouviram a voz de Deus no jardim e se esconderam de Deus. E quando Deus perguntou para o homem onde eles estavam, eles disseram: nós ouvimos a tua voz no jardim, tivemos medo e nos escondemos. Então, quando a gente se deixa levar pela religião e a gente se dá conta que aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está realizando não é o suficiente, a tendência que nós temos é de nos distanciarmos de Deus, porque nós ficamos com medo dele. Você pode levar isso, por exemplo, de uma forma muito prática para você. Como foi a sua semana?
Às vezes, quando a gente tem uma semana onde a gente não orou, onde a gente não leu a Bíblia, onde a gente pensou o que não deveria pensar, viu o que não deveria ver, falou o que não deveria falar, aí a sensação que a gente tem quando a gente pensa em Deus é medo. Se a gente está dependendo da religião, a gente começa a pensar: puxa, eu não tive uma semana do jeito que eu deveria ter com Deus, e agora eu vou no mosaico, eu vou cantar, eu vou adorar, ou eu vou na igreja, ou então eu vou falar de Jesus com alguém. Não posso. Quando eu ouço que Deus está presente, eu me assusto e eu me escondo dele. Mas quando a gente leva a sério a nossa religiosidade e a gente pratica a nossa religião, seja ela qual for, incluindo o cristianismo, se a gente entender o cristianismo como religião, o que é gerado em nós é o orgulho. A gente começa a achar que a gente pode sim chegar a Deus, porque afinal de contas, olha o que a gente fez. Olha o que a gente fez essa semana. Pô, essa semana a gente jejuou 2 vezes. Pô, essa semana a gente leu a Bíblia, eu li a Bíblia todo dia. Essa semana eu orei. Cara, essa semana eu até ajudei a velhinha a atravessar a rua. Eu sou um cara bom. Eu sou um cara decente, legal. Meus amigos lá na escola vieram com um site pornográfico para compartilhar comigo e eu não quis ver. Eu sou bom. Então eu posso chegar diante de Deus. Deus vai me receber. Olha as coisas boas que eu fiz. Olha como eu lhe agradei. Lá em Gênesis também, no capítulo 4, a história de um cara que achou que ele podia se chegar diante de Deus por causa da religiosidade dele, por ele ser um sujeito bom. O nome desse sujeito era Caim. Caim tinha um irmão chamado Abel, e Deus disse para Caim e para Abel, instruiu-os através da instrução que Deus deu aos seus pais, Adão e Eva, como é que eles deveriam se achegar até Deus. E Abel fez do jeito que Deus disse que era para fazer, mas Caim não. Caim, ele era lavrador, trabalhava na terra, e ele produziu uma grande lavoura, uma grande safra de bons frutos, e aí ele pegou esses frutos, e ele foi com eles até Deus, e disse para Deus: está aqui o fruto do meu trabalho, eu venci a terra, olha o que eu consegui produzir, em uma terra que o Senhor disse que não cooperaria mais com o ser humano. O Senhor tem que me receber, olha minhas boas obras. E Deus olha para Caim e diz para ele: não é suficiente. E não aceita a presença de Caim. Por quê? Porque o coração de Caim está cheio de orgulho. Se Deus nos recebe por nossa religiosidade, Ele coopera com o orgulho do nosso coração. Então Deus nunca nos recebe por causa da nossa religiosidade, por causa do nosso esforço, por causa do nosso desempenho. Se nós olharmos para a humanidade de uma forma geral, nós podemos dividir nesse quesito da humanidade com Deus, toda a humanidade, em apenas 3 grupos, ok? Nós podemos dividir a humanidade entre os não religiosos, os religiosos e aqueles que se renderam ao Evangelho. São 3 grupos distintos de pessoas, ok? Você tem pessoas no mundo, e talvez essa seja a grande maioria, ou uma grande maioria,
que são pessoas que afirmam serem não religiosos. Um não religioso é aquela pessoa que diz assim: eu vivo como eu quero. Ninguém tem o direito de mandar em mim. Ninguém tem o direito de dizer o que eu devo fazer, como eu devo fazer, como eu devo me relacionar, com quem que eu devo, como eu devo namorar, como eu devo administrar meu tempo, meus recursos, meu dinheiro. Eu faço as coisas do jeito que eu quero. Esse é o não religioso, o padrão de vida do não religioso. Mas nós temos o religioso. O religioso é um cara que vive dizendo: eu obedeço, portanto eu sou aceito por Deus. Num primeiro momento isso pode parecer bacana, bonito, mas é aquilo que eu acabei de descrever. É um mecanismo que o inferno gera na mente da gente para fazer com que a gente oscile entre o medo e o orgulho. Quando eu não consigo obedecer, porque eu entendo que, como religioso, eu sou aceito porque eu obedeço, quando eu não consigo obedecer, eu tenho medo. Eu tenho medo de Deus. Eu acho que não adianta eu orar naquela semana pedindo coisas para Deus, porque eu fiz coisas erradas que não agradam a Deus. Eu não li as escrituras, ou eu não fiz isso ou aquilo, depende da religião, né? Quando eu tenho essa percepção, às vezes eu vou entender coisas que acontecem na minha vida como sendo uma espécie de castigo, de punição de Deus contra mim, porque naquela semana, naquele mês, eu não fiz as coisas do jeito que eu deveria fazer, eu não obedeci como eu deveria obedecer, então Deus me castigou. Mas a gente tem um outro lado. Se eu obedeço, se eu sou aceito porque eu obedeço, então o meu coração se enche de vaidade, o meu coração se enche de orgulho. Essa semana eu fiz coisas maravilhosas, esse mês eu fiz coisas maravilhosas, então certamente Deus vai me receber, certamente Deus vai me aceitar, certamente Deus vai fazer coisas em meu favor, porque afinal de contas eu o agradei com as coisas que eu fiz. Mas entre esses dois grupos nós temos um terceiro grupo, menor, que é esse grupo que é alcançado pelo Evangelho. Evangelho, queridos e queridas, não é a mesma coisa que religião. O cristianismo não é uma religião. Nós podemos tomar o cristianismo como uma religião, e se tomarmos o cristianismo como uma religião, ele vai ser igual a qualquer outra religião. Eu vou dizer até mais, hein? Ela vai ser inferior a um monte de outras religiões. Sabe por quê? Porque eu conheço budistas que são muito mais devotos, muito mais sinceros, muito mais comprometidos na fé deles, na prática da religião deles, do que cristãos. Eu conheço islâmicos que são muito mais devotos a Alá do que cristãos são devotos a Jesus de Nazaré. Então, se a gente tomar o cristianismo como religião, ela é como qualquer outra religião, e é pior comparado a outras religiões. Mas o cristianismo não é uma religião. Não é essa a proposta de Jesus. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus é a boa notícia de Deus, de que a humanidade pode ser redimida por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E isso é o Evangelho. O Evangelho diz: eu sou aceito, portanto eu obedeço. É diferente. Eu não obedeço para ser aceito, eu sou aceito, por isso eu obedeço. Deus me aceitou em Cristo Jesus, e por isso eu quero agora viver uma vida que possa honrá-lo, agradá-lo.
glorificá-lo. E mesmo quando eu falho nessa busca, eu sei que da parte de Deus para comigo nada mudou, porque Ele me aceitou, Ele me amou, por sua decisão, não pelo meu esforço. Não depende de mim, não depende do meu esforço, não depende dos meus erros ou dos meus acertos manter essa conexão entre Deus e eu. Não depende de você, não depende de nós, depende de Deus, depende de Jesus. Depende de nós acolhermos, aceitarmos, reconhecermos aquilo que Jesus Cristo fez. Então, é importante a gente entender que religião baseia-se no nosso desempenho, e o Evangelho baseia-se no desempenho de Cristo. Você não pode jamais se esquecer disso. Nós não podemos jamais nos esquecermos disso. E a estratégia de Satanás vai ser sempre essa com a religião: nos conduzir à ideia de que a nossa relação com Cristo, com Deus, em Cristo, apesar do Evangelho, depende do nosso desempenho. Não depende do desempenho de Cristo, depende do nosso desempenho. E gente, isso é muito sutil, é muito sutil. Parece, às vezes, que é certo aquilo que a gente está ouvindo, que é certo aquilo que está sendo dito para a gente. Mas se aquilo que a gente está ouvindo, se aquilo que aquilo que está sendo dito para a gente passa por esse viés do nosso desempenho, para que a gente possa manter o que Deus nos dá em Cristo, é religião, cheio de chofre, veio do capeta. Você tem que deixar para lá. Qualquer coisa que diga assim: olha, mas se você fizer assim, e se você fizer assado, isso vai fazer então com que você experimente a verdadeira comunhão da regeneração que Deus te oferece em Cristo Jesus. Opa! Pode parecer bonito, mas você tem que falar: opa! Porque a única coisa que faz com que a gente experimente a verdadeira regeneração que Deus nos dá em Cristo Jesus é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mais nada. Religião então tem a ver com o nosso desempenho, e o Evangelho tem a ver com aceitarmos o desempenho de Cristo. A religiosidade, ela tem o poder de nos prender ao que é apenas aparente. Qualquer religião, ela tem esse poder de nos prender àquilo que é aparente, incluindo o cristianismo, quando ele é visto e entendido como religião. Ele vai fazer com que a gente se prenda àquilo que é superficial, e não aquilo que realmente é essencial na nossa vida. Ele vai fazer com que a gente se prenda nessa ideia, se nós estamos orando muito, orando pouco, se nós estamos lendo muita Bíblia ou lendo pouca Bíblia, se a gente está falando de Jesus todo dia ou se a gente não está falando de Jesus todo dia, se a gente está jejuando uma vez por mês, né? Afinal de contas nós somos presbiterianos, a gente jejua muito, né? Uma vez por mês, ou se a gente está jejuando, não está jejuando, sabe? A gente sempre vai ficar nessa superficialidade da aparência. Dependendo do contexto que você se encontra, da religião que
que você segue, é isso que vai ser medido sempre. O budismo, por exemplo, tem a ver com quanto você tem sido bom, quanto você tem tolerado as coisas difíceis na sua vida, porque isso é o seu karma. O cristianismo católico romano vai passar pela ideia de como você tem feito novenas, e você tem feito votos, promessas, melhor dizendo, para os santos. O cristianismo evangélico vai passar por essa ideia de quantas correntes você tem feito, quantas campanhas de oração você tem participado, quanto de dízimo você tem dado. Essas coisas vão fazer você ser aceito. Essa é a ideia da religião. Na perspectiva de alguns segmentos do cristianismo, quando transforma o cristianismo numa religião, isso vai ser apontado para a gente de uma forma mais, às vezes até explícita, com relação, por exemplo, a que tipo de roupa que você pode usar, que tipo de roupa que você não pode usar, como tem que ser o corte do seu cabelo, se o homem pode ter cabelo comprido ou não pode, se a mulher só pode usar saia e vestido, e coisas do tipo assim. Coisas externas. Sabe como a gente chama isso? Nós chamamos isso de marcos de fronteira. Você sabe o que são marcos de fronteira? Marcos de fronteira significa até onde você pode ir, que você continua fazendo parte do grupo. Isso é um marco de fronteira. Na época de Jesus, os judeus, eles tinham um monte de marcos de fronteira. Qualquer bom judeu na época de Jesus, se você perguntasse para ele qual é o maior mandamento, ele diria para você o Shema. Ele diria assim: ame o Senhor, o seu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças. Ele diria isso para você. Mas sabe como eles mediam se você era um bom judeu? Não é se você praticava o Shema, mas é se você guardava o sábado, se você não comia com os gentios, se você não tocava numa mulher quando ela estava menstruada. É assim que eles mediam, por coisas externas. A religião sempre nos mede assim, por marcos de fronteira. Se você pensa igual ao grupo, você está dentro. Se você pensa diferente, você está fora. Se você se veste como todo mundo, você está dentro. Se você se veste diferente, você está fora. E aí isso vai mudando de religião para religião, de grupo para grupo, de igreja, muitas vezes de igreja para igreja. E todos os dias a gente, sem perceber, a gente se preocupa com isso, com marcos de fronteira. A gente, ao invés de viver a nossa vida baseada no Evangelho, nós vivemos a nossa vida baseada na sutileza do inferno chamada religião. Aí a gente pensa assim: será que se eu for em tal lugar eu estou pecando? Será que se eu conversar com tal pessoa eu estou pecando? Será que se eu assistir um filme tal é pecado? Marcos de fronteira. A pergunta é: até onde eu posso ir que eu continuo sendo de Deus? Agora, se você olhar para o Evangelho, você vai entender que o Evangelho propõe uma dinâmica de vida completamente diferente dessa. A proposta de Jesus para a gente é justamente a realidade de que a nossa vida precisa estar convergida para Deus, não para os marcos de fronteira. Quando a gente lê os Evangelhos, a gente lê as Escrituras, a gente percebe que o ensino de Jesus, trazido diretamente por ele, ou trazido pelos apóstolos, nunca é um ensino dizendo até onde a gente pode ir, que a gente continua fazendo parte do grupo. Mas sempre é um ensino sobre: vamos ir para o centro daquilo que é importante, vamos ir para aquilo que é central na fé. E o que é central na fé, eu já citei aqui:
O central na fé é o Shema. O central na fé, o central para Jesus, o central para Ele, em relação à sua vida e à minha vida, é essa aqui, é isso aqui, é amarmos a Deus. Marcos capítulo 12, versos 29 e 31, depois de Jesus ter sido questionado por um religioso, sobre qual seria o maior dos mandamentos, porque Jesus, ele não vivia pelos marcos de fronteira. Jesus era um rabino, mas ele comia com publicanos, ele comia com pecadores, ele conversava com as mulheres, ele se deixava tocar pelas mulheres. Então os religiosos da época de Jesus ficavam todos confusos: mas como é que pode? Esse cara, ele é de Deus, ele fala as coisas certas, mas olha só como é que ele faz as coisas, ele faz as coisas tudo errado. Então fala certo, mas faz errado, como é que pode esse negócio? E aí um religioso questiona e Jesus responde: o mais importante dos mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Isso é o Evangelho. Isso é viver a vida pelo centro. Isso é o antídoto contra a religiosidade. Ao invés de nós estarmos preocupados com saber o que nós podemos fazer, ou temos que deixar de fazer para que a gente esteja garantido de que vamos continuar com Deus, a gente entender, como foi dito aqui, como nós cantamos aqui, que o maior anseio do nosso coração precisa ser por Deus. Se o maior anseio do nosso coração for por Deus, a gente não precisa ficar preocupados com até onde eu posso ir no meu namoro, com em que lugar que eu posso ir, ou aonde eu tenho que deixar de ir. Sabe por quê? Porque o nosso coração desejará agradar a Deus. Nós o amamos, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque o amor dele foi demonstrado de forma irrevogável por mim, por você, através da vida perfeita do Filho dele, da morte de Jesus e da sua ressurreição, para que através desse ato de Jesus, eu e você pudéssemos ter acesso ao amor de Deus e pudéssemos ter a garantia de que Deus nunca mais deixaria de nos amar, independentemente das nossas fragilidades. Mas a resposta que o Evangelho dá a Deus e ao próximo, ao outro, é exatamente esse aqui. Desejamos amar. Desejamos amar a Deus. E desejamos amar o próximo. Ainda que a expressão desse amor seja um aprendizado contínuo na nossa vida. Jesus também nos diz em João capítulo 14, verso 21, o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O amor que eu e você temos por Deus, ou devemos ter por Deus, não é um amor baseado naquilo que nós concebemos ou aquilo que nós estabelecemos como amor. Quando Jesus cita o Shema e ele diz que o maior mandamento é amar a Deus, e semelhante a esse amar o próximo, ele não está
está nos dando a liberdade para a gente ter uma referência a respeito desse amor. Ele também nos dá. Qual é a referência desse amor? E a referência que Jesus nos dá, que demonstra o nosso amor por Ele, é a nossa obediência aos seus mandamentos. Eu obedecê-lo naquilo que Ele diz para a gente fazer, naquilo que Ele diz para a gente ser o essencial. E talvez aqui você diga, ok, mas aí eu não volto para a religião de novo? Não. Sabe por quê? Porque o mandamento de Jesus para mim e para você é que nós, ou o mandamento de Deus, através de Jesus para mim e para você, é que nós creiamos naquele que Deus enviou. Essa é a obra que eu e você temos que fazer. A única obra que Deus exige de mim e de você, ou de qualquer ser humano, é que a gente creia, a gente confie naquilo que Ele fez por nós, através de Jesus Cristo. Eu não coloquei esse texto aí, mas ele está vindo agora aqui na minha mente. Então, em João capítulo 6, Jesus conversando com outro grupo de religiosos, e perguntou para ele assim: o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? João 6, 28 e 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquilo que Ele viu. Essa é a única obra que Deus exige de mim e de você. Sabe por quê? Porque todas as demais que vão vir a partir daí, na verdade, vai fluir de nós, através da vida de Jesus que está em nós. Não são mais obras suas, são as obras dele sendo feitas através de você. Não são mais as minhas obras, são as obras de Jesus sendo feitas através de mim. Então, mesmo o meu amor a Deus, mesmo o meu cumprimento do Shema, só será possível porque Jesus é quem vai estar fazendo isso através de mim. Amar o próximo vai ser possível porque Jesus vai estar amando através de mim. Obedecer qualquer orientação que as Escrituras trouxer para a minha vida vai ser possível, não por causa do meu esforço, mas vai ser possível porque a vida de Jesus vai estar fazendo isso através de mim. E aí eu não vou ter orgulho. Por quê? Porque eu sei que eu obedeço. Ele me amou, Ele te amou, Ele decidiu por isso, lá na eternidade, antes de fazer qualquer um de nós, Ele decidiu que Ele iria lidar comigo, com você, com a humanidade, mediante a sua graça. Quando nós entendemos isso, então todo o esforço do nosso coração é concentrado numa única coisa: crer no Evangelho, crer naquilo que Deus fez por nós, por intermédio de Cristo Jesus. E isso anula a estratégia mais sutil de Satanás contra a vida da gente, anula
o poder da religião sobre o nosso coração.